Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades do Plano de Estudo Tutorado Volume 7, terceiro ano, de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia e História. Vamos lá. A gente começa com a atividade de português. Querida criança, nas atividades dessa semana, você vai ler e ouvir textos jornalísticos de meios impressos e digitais. Que jornais impressos circulam em sua cidade? Alguém de sua família costuma ler jornal impresso? Caso sim, essa pessoa compartilha o que lê. Você já leu alguma notícia em um jornal impresso? Achou a leitura fácil ou difícil? Por quê? Conhece algum jornal impresso destinado ao público infantil? Qual? E a sua opinião, para que serve um jornal? Atividades. Leia o texto abaixo silenciosamente e depois leia também em voz alta para alguém de sua família. Filhotes de cachorro são resgatados após abandono no Ribeirão das Antas, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Há denúncias de que os cachorros foram abandonados no local. Um dos filhotes ficou preso em uma lata de tinta dentro do rio. 5 filhotes de cachorro foram resgatados nas margens do Ribeirão das Antas, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Na tarde dessa quinta-feira, 22, o Corpo de Bombeiros recebeu denúncias de que um carro parou às margens do Ribeirão e abandonou os filhotes. Um dos filhotes caiu em uma lata de tinta e ficou preso dentro do rio. Como o local é de difícil acesso, os bombeiros fizeram um resgate utilizando uma corda ancorada na viatura. Todos os cães foram resgatados e levados para o centro de zoonoses da cidade. Responda as questões oralmente. Depois registre a resposta. Quantos filhotes foram resgatados? Então, veja só. 5 filhotes foram resgatados. Quantos filhotes foram resgatados? 5. Quem fez o resgate dos filhotes? Corpo de Bombeiros. Onde os filhotes estavam? Nas margens do Ribeirão das Antas. Opa, nome do Ribeirão, maiúsculo. No Ribeirão das Antas, em Poços de Caldas, que é a cidade, né? Minas Gerais. Por que os filhotes estavam nesse local? Porque foram abandonados. Como os bombeiros ficaram sabendo dos filhotes? Recebendo uma denúncia. Qual foi a denúncia recebida pelo Corpo de Bombeiros? Que um carro abandonou os filhotes. O que aconteceu com um dos filhotes? Ficou Escrevi errado. Ficou preso em uma lata no rio. Como foi feito o resgate?
utilizando uma corda ancorada na viatura. Tá aqui, olha. Utilizando uma corda ancorada na viatura. Depois do resgate, para onde os filhotes foram levados? Centro de zoonoses da cidade. Assinale com um X a resposta correta. O texto lido pertence ao gênero reportagem, matéria de revista, notícia. O texto foi publicado em um jornal impresso, na internet, em uma revista. Vamos ver aqui? Texto disponível em G1. É um jornal na internet. O objetivo da notícia é divertir, informar, explicar. É informar. Releia a notícia e faça o que se pede. Qual é o assunto central dessa notícia? O resgate de 5 filhotes de cachorros abandonados, a denúncia sobre os filhotes de cachorros abandonados. O assunto principal é o resgate. Na notícia, o título ou manchete deve apresentar o assunto central e atrair a atenção dos leitores. O título dessa notícia tem essas características? Filhotes de cachorros são resgatados após abandonados no Ribeirão das Antas, em Poços de Caldas. Sim, ele diz tudo o que vai ser falado na notícia. As notícias geralmente apresentam um título auxiliar que complementa as ideias do título. Nessa notícia, há um título auxiliar? Se sim, pinte-o. Olha só, aqui nós temos o título. Filhotes de cachorro são resgatados, abandonados no Ribeirão das Antas, em Poços de Caldas. E aqui nós temos o título auxiliar. Há denúncias. Ih, essa caneta não tá boa, não. Vou pegar outra. Há denúncias que um dos filhotes ficou preso em uma lata de tinta dentro do rio. Viu só? Letra D. No primeiro parágrafo de uma notícia, o lead, constam as principais informações sobre o fato noticiado. Localize as informações a seguir e pinte de acordo com o que se pede. O que aconteceu? De azul. O que aconteceu? 5 filhotes foram resgatados. Onde ocorreu o fato? Nós vamos pintar de amarelo. Onde ocorreu o fato? Nas margens do Ribeirão das Antas, em Poços de Caldas, MG. Quando ocorreu o fato? De vermelho. Na tarde dessa quinta, 22. Por que ocorreu o fato? De verde. Corpo de Bombeiro recebeu denúncias de que um carro parou às margens do Ribeirão e abandonou os filhotes. Então, por que aconteceu um resgate? Por que aconteceu um resgate? Porque alguém denunciou que um carro tinha abandonado os filhotes. Então, tá ali a nossa marcação. Agora, nós vamos fazer a atividade de matemática. Querida criança, vamos retomar conceito de tempo? Vamos retomar o conceito de tempo? Vamos explorar mais as medidas de tempo, horas, minutos e segundos. Vamos fazer a leitura das medidas de tempo em relógio analógico, digitais e cronômetros. Você fará muitas descobertas nas atividades de hoje. Faça todas com muito empenho e dedicação. Horas, minutos e segundos.
Você sabia que demora de 15 a 30 minutos no máximo para se encher um balão de ar quente? Um balão consegue subir no ar porque o ar dentro dele é mais quente do que o ar do lado de fora. Sendo mais quente, o ar dentro do balão é menos denso, mais leve, que o ar do lado de fora. E isso faz surgir uma força chamada empuxo, que empurra o balão para cima. Observe nos relógios o tempo que foi usado para encher o balão de ar quente. Então, veja só. Balão começando a encher. Eram 10 horas. 10 horas em ponto. Aqui o balão está cheio. 10h30. Veja só, pessoal. Quando a gente fala 10h30, a gente fala 10h30 por isso, olha. O ponteiro estava virado para cima. Ele percorreu tudo isso aqui até chegar aqui no 6. 30 minutos, metade da hora, metade do relógio. Então, ele demorou isso aqui. A que horas o balão começou a ser enchido? Às 10 horas. A gente representa assim, 10, aqui são as horas, 2 pontinhos. 0 minutos, porque aqui estava no 12. E H minúsculo, tá bom? A que horas o balão estava cheio? Às 10 horas e 30 minutos. A gente coloca um H minúsculo aqui. Quantos minutos levou para encher o balão? 30 minutos. Ou você poderia fazer 0, 30, tá bom? Você leu que para encher um balão de ar quente demora de 15 a 30 minutos. Agora imagine, esse outro balão que é menor do que o primeiro, ele começou a ser enchido na mesma hora que o outro, às 10. Mas levou apenas 15 minutos. 15 minutos. Quando o balão começa a ser enchido às 10, o ponteiro das horas estava apontando para o 10 e o dos minutos para o 12. Assim. Observe o movimento do ponteiro das horas e dos minutos. Então, o ponteiro das horas caminhou um pouquinho para lá e o dos minutos chegou até o 1. Passaram 5 minutos. O ponteiro das horas andou um pouquinho só para lá e o ponteiro dos minutos chegou no 2, marcando mais 10 minutos, né? 5 mais 5, 10. Depois, o ponteiro das horas andou mais um pouquinho e o ponteiro dos minutos chegou no 3, formando aqui, ó, 15 minutos. Quantas partes iguais do relógio há entre 12 e 1? Veja só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, entre 12 e 1. Aqui são 5 partezinhas, né? Uns 5 minutos. Quantos minutos se passam do primeiro para o segundo relógio? Então, aqui, do primeiro para o segundo, 15 minutos. Quantas partes iguais do relógio há entre o 12 e o 3? Então, há 15, olha, 5, 10, 15. Quantos minutos se passam do primeiro relógio até o último? Ai, gente, desculpa, olha aqui. Quantos minutos se passam do primeiro para o segundo relógio? Aqui eu contei para o último. Do primeiro para o segundo, desse para esse são 5 minutos, tá vendo? Olha só. Aqui, ó, do primeiro para o segundo, 15 minutos. Do primeiro para o terceiro é que são 15. Prestou atenção aí? Fez direitinho? Então, tá bom. Depois de 15 minutos, o ponteiro das horas passou um pouquinho do 10 e o dos minutos aponta para o 3, indicando que se passaram 15 minutos. São 10 horas e 15 minutos. Veja que o mostrador do relógio tem marcas bem pequenas divididas em partes iguais. Cada marca corresponde a 1 minuto. Quando o ponteiro dos minutos anda do 12 até a primeira marca pequena, passou 1 minuto. Quantas marcas bem pequenas há nesse relógio? 60. Quantos minutos o ponteiro dos minutos leva para ir de um número a outro? 5 minutos.
Quantos minutos o ponteiro maior leva para dar a volta completa? O maior é o ponteiro dos minutos. Ele leva quantos minutos? 60. Quando o ponteiro maior, ou seja, 1 hora, né? Quando o ponteiro maior completa uma volta, passou 1 hora. Você já sabe que um relógio digital, em um relógio digital, o número que está à esquerda dos 2 pontos indica as horas e o número que está à direita indica os minutos. Então, aqui são 10 horas e 1 minuto. Descubra que horas cada relógio de ponteiro está marcando. Registre o mesmo horário nos relógios digitais abaixo de cada um. Então, veja só, aqui são 10 horas e 5 minutos. Então, vai ficar 10 e 5. 10 horas, aqui tá no 5. Então, olha, 5, 10, 15, 20, 25. 10 horas e 25 minutos. E aqui, olha, 5, 10, 20, 30, 40, opa! 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 10 horas e 45 minutos. Conforme os minutos vão passando, o que você observa em relação ao ponteiro das horas? Ele se move lentamente, né? No último relógio, podemos dizer que faltam 15 minutos para as 11 horas. Olha só, para dar 11 horas aqui, esse ponteiro tem que chegar no 12. Olha, 5, 10, 15 minutos é o que falta para dar 11 horas. 10 e 45, faltam 15 minutos para dar 11 horas. No último... Um dia tem 24 horas e começa a ser contado no relógio a partir da meia-noite, ou 0 hora. Até o meio-dia, o ponteiro das horas dá uma volta inteira. Complete a sequência com as horas que faltam. Então, aqui a gente tem, olha, 1 hora, 2 horas, aqui 3 horas. 4, 5... 6 horas. 6 horas os ponteiros estão assim, né, retinhos. Aqui 7 horas, aqui 8, aqui 9, 10, 11 horas e aqui 0 horas. Após o meio-dia, o ponteiro das horas dá outra volta completa e podemos ler as horas assim. São 13 horas e 30 minutos ou 1h30 da tarde. 13 horas é igual a 12 mais 1. São 13 horas ou 1 hora da tarde, pois já passou 1 hora do meio-dia. Agora, complete a sequência com as horas que estão faltando. Então, olha aqui, 1 hora é 13, 2 horas é 14, 3 horas é 15, 16 é o 4 da tarde, 17 é 5 da tarde e 6 da tarde é 18. 19 são 7 da noite, 8 da noite são 20, 21 são 9 da noite, 22 são 10 da noite, 11 da noite são 23. E depois vem o 24, que é a meia-noite. Um cronômetro marca o tempo em segundos. Quando o ponteiro dos segundos dá uma volta completa, passou 1 minuto. Segundo é uma das unidades de medida de tempo. 1 minuto tem 60 segundos. O professor de Educação Física de Luísa organizou uma disputa entre os alunos. Usando um cronômetro, ele marcou quantos segundos cada um levou para correr a distância de 100 metros. A Janaína, a Karina e o Bruno. Então, veja só. Quem foi mais rápido? Olha o tempo que a Karina gastou, daqui até aqui. Quem foi mais rápido? Mais rápido é quem gastou menos tempo. Então, foi a Karina. Quantos segundos Bruno levou para correr 100 metros? Quantos segundos? Vamos ver? 1, 2, 3... Aqui, 10. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quem levou mais tempo para correr 100 metros, Janaína ou Karina? Quantos segundos a mais? Então, quem levou mais tempo foi Janaína. Agora vamos ver quantos segundos a mais. Aqui a gente tem, olha, 5, 6, 7. 7 segundos. Aqui a gente tem 5, 10, 11, 12, 13. De 13 para 7, a gente tem uma diferença de 6 segundos. Agora, a nossa atividade de ciências. Nessa semana, você irá aprender sobre o trabalho científico. Todos os cientistas devem seguir todas as etapas da metodologia científica para que seus trabalhos sejam aceitos pela ciência. Nas atividades dessa semana, você aprenderá quais são essas etapas da metodologia científica. Leia o texto a seguir. Trabalho científico. Você sabia que, mesmo existindo vários trabalhos científicos sendo desenvolvidos em áreas diferentes, todos esses seguem os mesmos passos? Não importa a área de conhecimento. Todo trabalho científico é desenvolvido seguindo uma metodologia científica que é dividida em 6 etapas. Se um trabalho científico não for desenvolvido assim, ele pode não ser aceito no mundo científico. A grande importância de se seguir o método científico é não deixar alguns detalhes passarem despercebidos. E também a possibilidade de outro cientista repetir os mesmos passos e confirmar ou negar o conhecimento gerado. A primeira etapa de um trabalho científico é o início de tudo. A primeira coisa que um cientista faz é uma pergunta. Essa pergunta pode ser sobre qualquer coisa que ele queira descobrir sobre determinado assunto. Com uma pergunta formulada, eles passam para a segunda etapa, que é elaborar uma provável resposta para ela. No meio científico, essa etapa é nomeada como formulação de hipótese. São essas prováveis respostas que darão uma direção ao trabalho do cientista. Assim, na terceira etapa, o cientista deve estudar sobre o seu principal assunto. Ele deve descobrir se outros cientistas já pesquisaram sobre o que ele gostaria de saber. Caso isso já tenha sido estudado e respondido, o cientista muda a pergunta e começa tudo novamente. Caso contrário, ele segue com sua pesquisa para a quarta etapa, que é quando ele começa a executar a pesquisa. Nesse ponto, o cientista começa a testar suas possíveis respostas. Ele terá sempre que observar os resultados e anotar tudo o que acontecer. Depois, na quinta etapa, o cientista reúne todos os seus resultados e escreve um texto chamado artigo científico. E, por último, na sexta etapa, ele publica no meio científico para que outros cientistas tenham acesso. Agora responda. Segundo o texto, quantas são as etapas do trabalho científico e quais são elas? Então, veja só. Você sabia que existem vários, não importa a área de conhecimento científico, seguindo a metodologia, é dividida em 6 etapas. Então, 6 etapas. A primeira é a formulação de uma pergunta. Depois, ele vai formular uma hipótese. A terceira etapa, o cientista deve estudar
sobre o seu principal assunto. Ele deve descobrir se outros cientistas já estudaram sobre isso e tal. Caso contrário, ele segue a pesquisa para a quarta etapa, que é quando começa a executar pesquisas. Nesse ponto, o cientista começa a testar suas possíveis respostas. Ele terá que observar os resultados e anotar tudo. Depois da quinta etapa, então a quinta etapa é testar, parte das experiências. Depois da quinta etapa, o cientista reúne tudo em um artigo científico e publica. Então, a última é a publicação do artigo científico. Imagine que você é um cientista. Pense em algo que você gostaria de conhecer ou descobrir. Agora, elabore uma pergunta para que você possa cumprir com a primeira etapa do trabalho científico. Aqui, pessoal, elabore uma pergunta. Imagine que você é um cientista. É uma curiosidade sua, algo que você queira investigar. De acordo com a sua resposta, na questão acima, responda as seguintes perguntas. Pense e registre quais seriam as prováveis respostas para a sua pergunta. E depois, qual experimento você poderia fazer para responder essa pergunta? Então, isso aqui é um trabalho de investigação científica sobre um assunto de interesse seu. Eu não posso fazer por você. Então, nós vamos passar para a atividade de geografia. Nessas atividades, você vai conhecer as principais fontes de poluição das águas e como o ser humano polui as águas através de atividades do seu dia a dia. Leia o texto abaixo. Poluição da água. A poluição da água é resultado das alterações de sua qualidade e que torna imprópria para o consumo e prejudicial aos organismos vivos que nelas habitam. Como as suas propriedades são alteradas, a água poluída traz prejuízos ao meio ambiente natural e ao homem. A ação humana é a principal responsável pela poluição da água. As principais fontes de poluição da água são as atividades agrícolas, domésticas e industriais. Atividades agrícolas. É potencialmente poluidora, porque o uso de pesticidas e fertilizantes químicos podem infiltrar no solo e atingir o lençol freático. Atividades industriais. Geram diversos tipos de resíduos poluentes que podem ser lançados nos rios e no mar. Atividades domésticas. Tem destaque pelo uso de detergente, os quais potencializam o crescimento de algas que, quando morrem, esgotam a oferta de oxigênio. Também ocorrem pelos resíduos de aterros sanitários mal instalados, lixões a céu aberto e lançamento de esgoto doméstico nas águas. Quais as principais fontes de poluição das águas? Olha só, atividades agrícolas, industriais e domésticas. Considerando os tipos de atividades poluentes, quais ações do ser humano no dia a dia ajudam a aumentar a poluição das águas? Então, olha só, a plantações, a produção, né? Industrial e as atividades cotidianas, né? Aquelas atividades da nossa casa, tomar banho, lavar a louça, né? Ir ao banheiro. Tudo que a gente gasta água leva embora algum resíduo de volta para a água.
O que podemos fazer para diminuir essa poluição? Consumir menos. Porque se você consome menos, ou seja, compra menos, compra só o que precisa, você não vai gastar tanto água lá na indústria. Nós podemos economizar em casa. Aqui são 2 sugestões, você pode escrever outras coisas. Ligue cada problema à sua solução. Problema: avião despejando agrotóxico em uma plantação. Os venenos vão para o solo e são levados pela chuva para os rios e lagos. Problema: rio poluído com produtos químicos pelas atividades industriais, prejudicando a vida dos animais aquáticos e a saúde das pessoas. Outro problema: rio contaminado e posteriormente morto, e a comunidade destruída por rompimento da barragem de minérios em Mariana, Minas Gerais. Problema: rio poluído pelas atividades domésticas, principalmente pelo lançamento de esgoto. Solução: governantes devem investir em sistema de coleta e tratamento de esgoto. Outra solução: reduzir a quantidade de agrotóxico utilizado nas plantações ou incentivar a comercialização de alimentos orgânicos que respeitam o tempo de colheita da própria planta. Solução: a empresa de mineração deve fazer a manutenção das barragens para evitar que ela rompa e que a lama tóxica atinja os rios e destrua as comunidades próximas. Solução: a indústria deve tratar o seu esgoto antes de lançar na natureza. Então, vamos lá. Então, esse aqui, problema: avião despejando agrotóxico, diminuir quantidade de agrotóxico. Pá. Rio poluído com produtos químicos de atividades industriais. As indústrias devem tratar seu esgoto. Problema: rio contaminado e posteriormente morto. Esse aqui é o lá de Mariana. As empresas de mineração devem fazer manutenção das barragens. E aqui, rio poluído por atividades domésticas. O governo deve investir em coleta e tratamento de esgoto. Semana 3, agora de história. Nessa atividade, vamos perceber a importância que todos de uma família têm em manter a qualidade e o bom funcionamento das tarefas dentro da própria casa. Leia o texto abaixo. Divisão nas tarefas domésticas. Nossa moradia é um espaço privativo doméstico, onde o responsável é quem dita as regras de convivência e manutenção. Independente da quantidade de pessoas que vivem no mesmo espaço e o tamanho do mesmo, as tarefas podem ser divididas entre todos. Manter o espaço doméstico limpo e organizado é responsabilidade de todos da família. Envolver a criança em tarefas domésticas é uma forma de ajudá-la a desenvolver um conjunto de habilidades que serão úteis para o resto da vida. Fazer parte de uma família significa que a criança é integrante de uma equipe e aprender a trabalhar em grupo é essencial para eles desenvolverem boas relações e até ser bem-sucedido profissionalmente. Trabalhar em grupo envolve ouvir os outros, depender e ter responsabilidades um com o outro. Quando a família divide tarefas domésticas, todos fazem sua parte pelo bem comum. Ajudar a família encoraja os pequenos a serem bons cidadãos no futuro. Explique com suas palavras como as tarefas domésticas podem ajudar no desenvolvimento das crianças. Então, aqui você vai explicar com suas palavras, mas aqui no texto diz, por exemplo, desenvolve a responsabilidade e a habilidade de trabalhar em grupo. Na sua opinião, se um membro da família trabalha fora, ele deve ajudar nas tarefas domésticas? Explique. Aqui é na sua opinião. Pinte as imagens do que você pode fazer para manter a casa limpa e organizada. Limpa e organizada. Cozinhar não tá legal, né? Trabalhar cortando cana não é tarefa de criança.
Passar roupas pode ser perigoso também, né? Ferro de passar roupa é quente e tudo mais. Agora, varrer e limpar uma mesa, guardar seus próprios brinquedos, dar um banho no seu cachorrinho, são imagens que você pode pintar, tá bom? Cozinhar também não é. Cozinhar é muito legal quando a criança está com a supervisão de um adulto. Sozinha não é legal, não. Cite algumas tarefas que você realiza na sua casa. Aqui é na sua casa, você realiza, então não tem como eu responder por você. Mesmo assim, eu espero ter ajudado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!